A gente tem notícias hoje boas, né, de dois parlamentares americanos aqui que citaram a questão do meu exílio e mandaram uma carta para o Trump e para o secretário Marco Rubio, que é quem faz às vezes aqui do chanceler, né, o chanceler dos Estados Unidos, com cópia também para o conselheiro de segurança nacional, né, o Michael Waltz, e também para o Maurício Claver Carone, que é o responsável dentro do State Department da parte de América Latina. Então, todos oficialmente, se antes estavam apenas extraoficialmente sabendo, acho que agora todos oficialmente estão sabendo, e está sendo cobrado, está sendo feita uma pressão aqui para que o Moraes seja sancionado com as chamadas sanções Magnitsky, que na verdade trata-se da pena de morte financeira. Isso daí a gente faz, gente, não é por uma questão de vingança, não. Primeiro, por uma questão de justiça, né? O Alexandre de Moraes já viola muitos direitos humanos, a gente teve o Clezão preso. Poxa, se vocês forem discutir aí com o doutor Paulo Bueno a questão de prisão do Braga Neto, que foi preso com base numa delação premiada, do qual o advogado dele não teve acesso, 1 ano depois dos fatos, sem qualquer necessidade para isso. Felipe Martins, mais de 6 meses, enfim, são várias atrocidades que ele comete. E, para finalizar, o Alexandre de Moraes, ele está entrando agora, né, como toda boa pessoa embebedada de poder, ele está agora entrando na jurisdição norte-americana. Quando ele expulsa do Brasil X, quando ele impede o retorno da Truth Social, que é a rede do Trump, e da Rumble, de virem ao Brasil com total liberdade, quando ele decreta a prisão de uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu, estando dentro do território dos Estados Unidos, isso tudo acaba comprando briga aqui com os Estados Unidos. Então, os ingredientes já estão na mesa e eu acho que não demora muito tempo para a gente ter, né, essa força, que é a única força capaz, a única linguagem que o Alexandre de Moraes entende para voltar, né, a ter consciência social e respeitar a Constituição. Os deputados americanos Rick McCormick e Maria Elvira Salazar cobraram da Casa Branca sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Os congressistas enviaram uma carta endereçada ao secretário de Estado, Marco Rubio, e ao presidente dos Estados Unidos, solicitando o uso da lei Magnitsky contra Moraes, após o deputado federal Eduardo Bolsonaro se licenciar do cargo e decidir permanecer nos Estados Unidos. Não há democracia onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira, e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. O delírio de Eduardo Bolsonaro, a Europa acompanhar as loucuras do Donald Trump e atacar o Brasil. Só esse imbecil mesmo. Na véspera do julgamento de Bolsonaro e companhia, o STF preparou um enorme arsenal jurídico contra ameaças a ministros. O Supremo é a grande barreira na guerra da extrema-direita pela impunidade na tentativa de golpe, enquanto parlamentares ligados a Bolsonaro buscam acelerar o projeto de anistia e Eduardo Bolsonaro fustiga o tribunal e o relator do inquérito do golpe no STF, e a convicção é de que todo esse esforço é absolutamente inútil. Os ministros avaliam que a chance do sucesso de uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro é zero e tem uma bomba para reagir a eventual ataque do Congresso norte-americano ao sistema de justiça brasileiro. No próximo dia 25, não por coincidência, o tribunal começa a julgar a parte mais sensível da trama golpista. Tudo indica que a corte vai transformar em réus Bolsonaro e os militares e abrir caminho para impor ao grupo penas que podem chegar a 40 anos de cadeia. É nítida entre os magistrados
a convicção de que não existe espaço para condescendência. Pelo contrário, o STF tem um arsenal de teses jurídicas para inviabilizar qualquer tipo de perdão aos golpistas e para retribuir com força qualquer retaliação aos seus membros. A ampla maioria do tribunal, por exemplo, considera inconstitucional a clemência por golpe de Estado ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esse ponto é crucial para o futuro dos réus, porque é exatamente a combinação desses dois crimes que tem imposto aos baderneiros as penas mais pesadas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e, por favor, assista a este vídeo curtinho sobre a campanha do Blog da Cidadania para se preparar para a guerra política que vai começar no Brasil este ano e vai se agravar, vai se intensificar na eleição presidencial. Eu vou estar retirando um pendrive preto e prata da marca Altina. Apaguei. O notebook da Dell. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim e eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, portanto, com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Não é à toa que eles estão fazendo tudo isso. Embora deem esses sorrisos, ajam como se estivessem vencendo de goleada, as derrotas em série de Bolsonaro mostram a real situação às vésperas desse julgamento decisivo. O plenário do STF precisou de menos de 3 horas na quarta-feira para formar maioria e rejeitar 4 pedidos feitos pelo Bolsonaro e demais acusados de tentativa de golpe de Estado e, com isso, frustrar mais uma iniciativa de suas defesas para provocar alguma mudança favorável no curso do processo. Nos recursos, os advogados tentavam mais uma vez afastar do caso o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O revés foi mais um na longa lista de derrotas que se acumulam a poucos dias do julgamento da denúncia pela primeira turma, no próximo dia 25, quando os acusados poderão sentar no banco dos réus. A série de contratempos e a intenção do STF de adotar um rito acelerado no caso fortalecem a expectativa nos meios político e jurídico, não só sobre o recebimento da denúncia, como de uma condenação dos envolvidos ainda em 2025. A questão derrubada pela Corte na quarta-feira foi até aqui um dos pontos centrais das defesas. O fato é que eles perderam tempo com essas defesas, batendo em fatos, em propostas, em pedidos deles ao tribunal, que já tinham sido rejeitadas várias vezes, como impedir o Alexandre de Moraes, e agora ainda ampliaram para mais ministros para ter uma derrota ainda maior. O principal alvo é, claro, Moraes, relator do processo, que já vinha sendo criticado por Bolsonaro desde antes da eleição de 2022. Na defesa prévia, os advogados do Bolsonaro lembraram que o ministro instaurou de ofício, inquérito das fake news, etc, etc. O magistrado, o Moraes, se tornou inimigo número 1 do bolsonarismo e é questionado em outro ponto. O ex-presidente e demais denunciados citam que o ministro é apontado na denúncia da PGR como um dos alvos do plano Punhal Verde e Amarelo e que, por ser vítima tal, e tem uma lei que eu vou falar na próxima edição do Blog da Cidadania, que desmonta tudo isso que eles disseram. Mas os pedidos negados, as derrotas de Bolsonaro essa semana não foram poucas.
Passaporte Bolsonaro foi negado para viajar para os Estados Unidos, o afastamento de Moraes foi negado, a suspeição de Dino e Zanin foi negada, a mudança para a primeira instância foi negada, o julgamento no plenário do STF, em vez de na primeira turma, foi negado, mais prazo para a defesa de Bolsonaro de 83 dias foi negado, anulação da delação de Mauro Cid foi negada, acesso a provas que ainda não foi dado, porque contém dados sensíveis, também foi negado, e o Braga Neto pediu liberdade e não conseguiu. O Bolsonaro está a um passo do banco dos réus. Os 8 denunciados que serão julgados a partir de 25 de março são Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Mauro Cid, Alexandre Ramagem e Anderson Torres. E aí, então, você vê que há um revés enorme para o Bolsonaro nessas últimas semanas. O Eduardo Bolsonaro apresentou o pedido oficial de licença por 122 dias, que corre um sério risco de ser negado, mas, de qualquer forma, ele tem 122 dias para voltar ao Brasil e, quando voltar, ele vai ter muitos problemas aqui dentro para se explicar pelo que está fazendo nos Estados Unidos. O fato é que ele está tentando, como você viu, intimidar o Supremo Tribunal Federal. O tamanho desse crime de tentar obstruir a justiça na base da ameaça, não dá nem para falar o tamanho desse crime. Está tudo quietinho, tudo certinho, deixa tudo quieto, deixa ele fazer o que ele quiser lá, porque se houver consequência disso que ele está tentando arrancar do Congresso dos Estados Unidos, se não tiver ninguém para chegar na orelha do Trump da parte adulta do Congresso norte-americano e dizer, olha, não entrem nessa, o bolsonarismo vai pagar caro. E você já vai entender. Aliados de Bolsonaro apostam no fator Eduardo, inclusive, para bombar a manifestação na Avenida Paulista. O que se vê é que não há muita gente disposta a entrar numa briga dessa com o Poder Judiciário brasileiro e fazer ameaças ao tribunal. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, ele colheu nas redes sociais uma rejeição muito grande à medida dele de se mandar para o Brasil para ficar pedindo sanções aos Estados Unidos. Fugir não é tão heróico quanto ele tenta fazer parecer aos olhos do povo brasileiro. Mas o fato é que os próximos alvos da ofensiva bolsonarista por sanções dos Estados Unidos, após Alexandre de Moraes, mostram que é preciso enquadrar essa gente. Esse é talvez o pior erro de todos, porque aí eles desconcentram do Moraes e já fazem uma ameaça generalizada a todo o sistema de justiça. Aliás, de Bolsonaro articulam uma estratégia de sanções a conta-gotas para tentar desgastar o Supremo e forçar um recuo no julgamento contra o ex-presidente. Você veja só que loucura. O que eles estão querendo, basicamente, é colocar o STF de joelhos. Você imagina o tribunal se ajoelhar para um grupo político e revogar tudo contra o Bolsonaro. Olha, está tudo revogado, anula tudo, não vamos julgar mais ninguém, venham ser felizes, pode derrubar o Lula, tá? Dá um golpe que a gente apoia, tal, é isso que eles querem, né? Mas não vai acontecer. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, também vão ser alvo da ofensiva dos Bolsonaro nos Estados Unidos por sanções econômicas contra o judiciário brasileiro. A próxima etapa ocorrerá já com o reforço de Eduardo Bolsonaro, que na última terça-feira anunciou seu afastamento do cargo de deputado federal por tempo determinado e uma espécie de autoexílio. Os bolsonaristas mantêm o Alexandre de Moraes na linha de fogo, mas eles também querem ir para cima do Barroso, do Gilmar, do Gonet
e isso vai dar ruim para eles, como fala a garotada. Deputados republicanos, por sua vez, e daqueles mais radicais, porque, gente, o fato de ter deputados sem noção nos Estados Unidos, como temos aqui, né, a bancada da quinta série na Câmara dos Deputados, isso não significa nada. Você tem idiota com mandato em qualquer lugar do mundo. Os deputados republicanos enviam carta a Trump cobrando sanções contra Moraes. Ameaça crescente aos Estados Unidos. Qual é a ameaça do Moraes aos Estados Unidos? Essa gente enlouqueceu. Rick McCormick e Maria Elvira Salazar alegam que o posicionamento do ministro do STF, os posicionamentos do ministro do STF teriam supostamente forçado o autoexílio de Eduardo para os Estados Unidos. E eles enviaram uma carta ao Trump pedindo ações contra o ministro. Eles alegam que os posicionamentos dele teriam supostamente forçado o autoexílio e no documento pedem que Trump use a chamada Lei Magnitsky, dispositivo da legislação americana que sanciona economicamente ou proíbe a entrada em solo americano de empresas e cidadãos que estiverem sendo corruptos ou violando os direitos humanos. O fato de que Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado da história do Brasil, o filho do Bolsonaro, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul, escreveu o parlamentar republicano no X. E esse fato de ter um parlamentar sem noção a ponto de fazer algo desse tipo fez com que o bolsonarismo entrasse em júbilo. Então, o fato é que a sanção a Moraes, segundo eles, deve se entender a cúmplices, disse esse deputado dos Estados Unidos. Em carta, o deputado afirma que cúmplices de Moraes também devem ser punidos. Medida pode atingir dezenas de autoridades brasileiras. Veja só, eles querem... Isso, na verdade, se enquadra na lei, na nova Lei de Segurança Nacional, a Lei 14.197, de setembro de 2021, assinada por Jair Bolsonaro, porque é um ato de guerra contra o Brasil. Parlamentares dos Estados Unidos querem entender as sanções já discutidas contra Alexandre de Moraes a cúmplices do Ministério. Na carta enviada a Trump, cobrando a punição ao magistrado, os deputados já citados, Maria Elvira Salazar e Rick McCormick, afirmam que mais pessoas devem ser atingidas por essas proibições, como você já viu. O STF pretende reagir a tudo isso e, inclusive, ao pedido de anistia. Você veja bem, o Supremo é a grande barreira na batalha pelo perdão e também aos ataques aos ministros do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, nessa longa matéria, pretende usar esse vasto arsenal que inclui instrumentos para frear outras investidas também. Os ministros pretendem deixar claro nos julgamentos que o que aconteceu no dia 8 de janeiro se equipara ao terrorismo, crime que, pela Constituição, não pode ser perdoado. Além disso, a anistia ampla articulada pelo Congresso argumenta que poderia incentivar novos ataques. E aí a decisão se encontra aqui. Você tem 2 pedidos de prisão preventiva de Bolsonaro. Um de Duda Salabert, e a deputada Duda Salabert, e da deputada Liana Cirne, que protocolou ontem o 2º pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Ele já tem 2 pedidos que o STF vai ter que julgar em breve. E essas deputadas, elas deram ao tribunal o instrumento que o tribunal precisa para reagir ao ataque do bolsonarismo. Isso está na bala da agulha da arma do arsenal do STF.
Mesmo nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro continua com processo disciplinar na Polícia Federal. Esse é outro problema para ele. O Eduardo Bolsonaro, para quem não sabe, é escrivão da Polícia Federal. E como nessa condição, se ele se licenciar do Congresso, ele tem que voltar ao trabalho na Polícia Federal ou vai responder um processo administrativo, um PAD, um processo administrativo nos Estados Unidos, na Polícia Federal, processo administrativo disciplinar, por ter ofendido um delegado da corporação e também por ter abandonado o cargo, já que ele não vai ser mais deputado. Enquanto isso, o Donald Trump ele tem problemas muito mais sérios para se preocupar. Tiro no pé de Donald Trump é o que ele fez. Ele atirou no próprio pé quando ele começou a impor sanções e tomar as medidas que tomou. Ele está jogando os Estados Unidos numa recessão. Veja, com o Biden, o país estava crescendo, os empregos estavam crescendo, tinha um pouco mais de inflação como aqui, mas o país estava crescendo. O que vai acontecer com Donald Trump vai favorecer muito o governo Lula. A recessão nos Estados Unidos entra novamente no radar do mercado em meio a incertezas geradas pelas políticas de Trump e possível guerra comercial global. 2 meses depois da posse de Trump, uma palavra capaz de causar calafrios no mercado financeiro voltou a entrar no radar dos investidores e analistas quando o assunto envolve as perspectivas para a maior economia do mundo: recessão. O próprio mandatário norte-americano contribuiu para alimentar preocupações no mercado no último dia 10, quando não descartou a hipótese de os Estados Unidos entrarem em recessão. Entre o início do governo Trump, em 20 de janeiro, dia 14 de março de 2025, empresas norte-americanas listadas nos principais índices das bolsas de valores perderam cerca de 4 trilhões em valor de mercado. Neste ano, o índice Dow Jones, que é o índice Bovespa da Bolsa Americana, acumula desvalorização de 2,5% e o S&P, o Standard & Poor's, caiu 500 caiu 4,1%, que é o índice de confiabilidade da Bolsa. E a Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, desabou 8%. O chamado índice do medo, usado como referência sobre o nível de volatilidade do mercado, atingiu em março o nível mais alto de 2025. E na última quarta-feira, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, anunciou que a taxa básica de juros nos Estados Unidos vai continuar alta e, com tudo isso, Donald Trump está tendo uma crise de popularidade. São muitas as pesquisas, agregadores de pesquisas, que reúnem várias pesquisas, mostram a aprovação a ele despencando nos Estados Unidos e, realmente, tudo que ele não precisa agora é comprar uma crise internacional com o Brasil, que pode causar problemas muito sérios para as empresas norte-americanas no Brasil, porque ele está atacando, não é Alexandre de Moraes agora, ele está ameaçando dezenas de altas autoridades do Brasil. Mas a consequência mais imediata de tudo isso é o seguinte: o pedido de prisão de Bolsonaro, os pedidos de prisão de Bolsonaro que estão na bala da agulha do STF, eles decorrem do nível de ameaças que estão sendo feitas ao tribunal e dos ataques, os atentados que o tribunal sofreu pouco tempo atrás, sem falar do que está fazendo o filho dele nos Estados Unidos. Então, minha amiga, meu amigo, deixa eles atacarem o STF. Essa eu quero ver. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.